Tudo bem com você? Eu quero trazer novamente uma palavra de Deus para a sua vida neste dia. Eu quero ler novamente no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro bastante conhecido. Muitas pessoas se identificam com os Salmos, porque nele nós encontramos palavras de conforto, fortalecimento, consolo, vários ensinamentos. E hoje eu quero ler o Salmo de número 130. Vamos à palavra de Deus. Assim diz o salmista no Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia. Quando nós olhamos, queridos, para o livro dos Salmos, especificamente os Salmos do número 120 ao 134, são os salmos de romagem. São os cânticos que Israel celebrava, são os cânticos que Israel cantava quando o povo estava subindo para adorar ao Senhor em Sião. E quando nós olhamos para esse salmo, nós olhamos para uma pessoa que se coloca diante de Deus, pedindo a sua intervenção. A primeira coisa que nós observamos, queridos, é que esse salmista ele começa o seu salmo suplicando ao Senhor. Ele começa clamando a Deus e pedindo que o ajude. Quando nós, mesmo mediante as lutas e as dificuldades que passamos, abrimos a nossa boca, rasgamos o nosso coração diante de Deus, clamando por Ele a sua ajuda, nós estamos demonstrando que ainda há em nós fé, que ainda há em nós confiança em Deus, que ainda há em nós, sim, confiança em Deus mesmo em meio à adversidade. Confiança em Deus mesmo quando todos os problemas nos cercam. E o salmista começa falando justamente isso. Ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os seus ouvidos às minhas súplicas. Deus não está com os ouvidos fechados. Deus não está longe de nós. A Bíblia diz que Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus que está perto. Ele é um Deus que tem prazer em estar junto do seu povo, daqueles que o adoram. E quando você faz uma oração de súplica a Deus, quando você abre o seu coração com sinceridade, clamando ao Senhor pela sua ajuda, pode ter certeza de que Deus está ouvindo a sua voz. O salmista ele tem essa confiança. E ele fala justamente isso. Ele diz: Senhor, esteja alerta os teus ouvidos à minha súplica. Quem você tem procurado na hora da dificuldade? A quem você tem recorrido quando as coisas não funcionam da maneira que você espera? Quando nós olhamos para esse salmo, nós observamos o salmista nos ensinando muitas coisas. E primeiro ele começa suplicando ao Senhor. Mas em segundo lugar, ele reconhece a sua limitação. Ele reconhece o seu estado de pecado. Ele reconhece que é um pecador. Então ele diz no Salmo 130, no versículo 3, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O salmista ele não está só pedindo a ajuda a Deus, mas ele olha para si
e ele reconhece também os seus erros e as suas falhas. Ele reconhece o seu estado de pecado e ele reconhece as suas limitações. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós não podemos nos apresentar a Deus com autojustificativa. Nós não podemos nos apresentar a Deus com orgulho, com vaidade, com arrogância. Não. Nós temos que nos apresentar a Deus clamando a Ele pela sua misericórdia, pedindo a sua ajuda, mas reconhecendo o nosso estado pecador, o nosso estado de pecado. E o salmista ele fala isso, ele diz: se tu, Senhor, for observar a iniquidade, quem subsistirá? Porque todos pecam, todos pecaram, todos estão, como diz o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Romanos, separados, destituídos da glória e da presença de Deus, por conta da barreira do pecado. Então o salmista ele clama a Deus pedindo ajuda, mas ele clama também reconhecendo as suas falhas, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo o seu pecado, assumindo a sua culpa. Tem muita gente que está angustiada pelo peso da culpa. Tem muita gente que está sendo pressionada pela consequência dos seus erros. Mas Deus tem poder para mudar essa situação. Deus pode mudar essa realidade que você está vivendo hoje. Você tem que fazer como o salmista nos ensina aqui no Salmo 130. Você tem que clamar a Deus pedindo a sua ajuda. Mas você tem que clamar a Deus com o coração quebrantado, reconhecendo o seu erro. E o salmista nos ensina porque ele prossegue, queridos, não só reconhecendo que é pecador, não só reconhecendo que precisa da ajuda de Deus, mas ele revela que tem o conhecimento de que Deus é um Deus de perdão. Há perdão em Deus. O nosso Deus é um Deus perdoador. O salmista continua e diz assim, no Salmo 130, no versículo 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ele está dizendo, em Deus eu encontro perdão. Em Deus eu encontro ajuda. Em Deus eu coloco a minha fé e a minha esperança. Mas sei que Ele não vai olhar só as minhas falhas. Sei que Ele não vai olhar só os meus erros. Mas sei que o olhar de Deus através de Cristo Jesus e do seu sacrifício é um olhar de perdão. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por meio de Cristo nós temos o perdão, a remissão dos nossos pecados. E se você, porventura, tem sofrido com a pressão da culpa, eu quero te dizer, corra para os pés do Senhor. Coloque diante de Deus toda essa situação e tenha a certeza de que Ele é um Deus perdoador. A palavra de Deus nos assegura isso quando diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Deus nós temos perdão. E aí o salmista continua aqui nos ensinando neste salmo de número 130, e aí no versículo 5 ele diz assim, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. Ele está dizendo, olha, a minha esperança está em Deus. Olha, eu continuo aguardando no Deus que é fiel e que vai se manifestar em favor da minha vida. Eu continuo aguardando e confiando na sua palavra. E ele então, queridos, usa uma ilustração aqui para nos ensinar de forma bem simples e clara. Ele diz assim, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã.
No versículo 6 o salmista está dizendo isso. O anelo da minha alma, o desejo da minha alma é que Deus venha com resposta para o meu clamor, para a minha situação. E eu espero por Ele, como um sentinela, como um guarda, ansiosamente espera o dia amanhecer. O que é que nós podemos aprender com isso? É que a noite, ela tem duração. É que a crise, ela tem um período estabelecido. É que as dificuldades que nós passamos e enfrentamos, elas não vão durar para sempre. Existe um prazo determinado para cada coisa. O salmista está dizendo, olha, eu estou na noite, mas o dia vai chegar, mas o sol vai raiar e um novo dia estará diante de mim. Nós estamos aí todos acompanhando os fatos da pandemia. Quando nós olhamos especificamente agora para os Estados Unidos, com um quadro extremamente preocupante, onde o número de casos ultrapassou a China, a Itália, a Espanha. E aí nós olhamos para uma das nações mais potentes do mundo e eles estão passando por uma grande dificuldade. Eles estão passando por uma noite turbulenta. Não existe em nenhum país um sistema de saúde capaz de responder a uma crise nessas proporções. E aí nós olhamos para a nação brasileira e clamamos pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Se aqueles países mais avançados estão sofrendo dessa forma, quando nós olhamos para as nossas estruturas limitadas, nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia da nação brasileira. Mas nós não podemos esquecer que essa crise ela tem um prazo determinado. Assim como a noite que escurece no crepúsculo, mas de madrugada o sol vai surgindo e um novo dia vai se desenhando. Então não há mais trevas, então não há mais escuridão, então não há mais medo, porque o sol já brilhou. O salmista está dizendo, a minha alma anseia, porque eu sei que em Deus eu tenho resposta. E ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ao amanhecer. E ele fala, eu espero em Deus, e eu espero na sua palavra. Mas nós olhamos para o Salmo 130, e aí, quando nós lemos, queridos, o versículo 7, nós observamos uma mudança. Do versículo 1 ao versículo 6, o salmista se coloca diante de Deus. O salmista está clamando por ele, o salmista está abrindo o seu coração e falando para Deus de tudo aquilo que está afligindo a sua alma. Mas no versículo 7, ciente da fidelidade de Deus, ele agora não fala mais para si, mas agora ele fala para toda a nação de Israel. E no versículo 7 ele diz, espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele que redime a Israel de toda a sua iniquidade. O salmista está dizendo assim, olha, eu vivi uma experiência com Deus. Eu passei por um momento de dificuldade e Deus me socorreu. Então agora ele começa a falar para as pessoas que há salvação em Deus, que em Deus nós encontramos perdão, que quando nós clamamos com um coração sincero, reconhecendo as nossas falhas, o nosso pecado, o nosso erro, a mão de Deus se move em favor das nossas vidas, trazendo graça e misericórdia. Então o salmista agora fala para a nação de Israel. Agora ele conta as experiências que ele viveu para Deus e diz, olha Israel, volte-se para o Senhor. Eu quero te dizer que uma vez experimentando dessa graça maravilhosa de Deus, você tem propriedade suficiente para falar para toda a sua família.
Você tem propriedade suficiente para falar no seu ambiente de trabalho. Você tem propriedade suficiente para falar no seu local de estudo, na faculdade, na universidade, na escola, de que em Deus há perdão, de que em Deus nós encontramos a remissão dos nossos pecados. O Salmo 130 é um salmo belíssimo, com grandes ensinamentos para as nossas vidas. E eu quero lhe perguntar, depois de ler esse salmo e compartilhar com você os ensinamentos que nós encontramos nele, como você reage diante das dificuldades? Qual é a sua postura na hora que os problemas aparecem? Como você reage? Porque, na verdade, queridos, nós agimos como desejamos, mas nós reagimos como de fato nós somos. A terceira lei de Newton diz que toda ação gera uma reação. Ele fala do princípio da ação e reação. Ele diz que toda ação gera uma ação de igual intensidade, em sentido oposto. E eu quero trazer isso para a realidade do nosso dia a dia e perguntar como você tem reagido às situações que você tem enfrentado. Como você tem reagido diante das dificuldades? Eu quero provocar você a reagir não na mesma moeda. Eu quero provocar você não a reagir movido pelo medo. Eu não quero que você tome decisões ou responda às situações olhando as circunstâncias. Mas eu quero que você responda às situações alicerçado na palavra de Deus, agarrado nas promessas de Deus para as nossas vidas. Eu quero lhe provocar a reagir, não na mesma moeda, mas reagir por fé. Jesus nos ensinou a respeito disso. Ele diz assim: se baterem na sua face, vire o outro lado. Se lhe pedirem a capa, dê também a túnica. Jesus está dizendo: olha, você não é obrigado a reagir pela lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Mas você pode reagir movido pela esperança e pelo amor. Você pode reagir movido pela fé no Deus que não falha. Você pode, mesmo diante da situação mais adversa que existe, quando as coisas estão fora do nosso controle, quando nós olhamos para as notícias no rádio, na televisão, na internet, e falamos: e agora o que é que nós vamos fazer? Eu quero lhe provocar a não reagir pelo medo, pela aflição, mas eu quero lhe provocar a reagir pela palavra de Deus. No Provérbios, de número 23, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: se te mostra fraco no dia da adversidade, pequena é a tua fé. O escritor de Provérbios está dizendo: no momento da dificuldade que nós temos que mostrar que em Deus nós somos gigantes. É no momento da adversidade que nós experimentamos as maiores experiências com Deus, de que Ele é um Deus presente e nós não estamos sozinhos. Então que você possa reagir baseado na palavra de Deus, e que a sua reação seja fruto de uma transformação do Espírito Santo no seu ser. Quando nós estamos num cenário de medo, eu não vou reagir com medo, mas eu vou reagir com fé. Quando nós estamos num cenário de dor, de agressão, eu não vou reagir com agressão e com dor, mas eu vou reagir demonstrando que Jesus transformou a minha vida e agora eu sou uma nova pessoa. Que você possa se apegar na palavra de Deus, agarrado a essa graça, como diz o salmista no Salmo 130. Em Deus nós temos perdão e esperamos a sua ação.
Ele honra a nossa fé. E o seu braço se move em favor das nossas vidas. Que você tenha um dia de paz. Que você possa falar como o salmista falou. Ó Israel, espera no Senhor, confia nele. Ó todos da minha casa e da minha família, esperem em Deus. Confiemos nele, porque há solução em Deus e esse problema vai ser resolvido. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos vocês.